E olha que já tem um tempinho que eu gostaria de comparar esses dois livros que eu li em momentos diferentes da minha vida, mas que eu relacionei eles quando eu fui pensar na linguagem que o escritor usa como uma forma de desenvolvimento do personagem que está narrando a história. Em A Cor Púrpura a gente vai conhecer a história da Sally, e a Sally tá contando essa história pra gente por meio de cartas. As cartas, na maior parte do livro, elas são endereçadas a Deus. A Sally é uma vítima da violência, é uma vítima da sociedade final aí da escravidão no sul dos Estados Unidos. Ela não tem qualquer humanidade, ela é totalmente desqualificada pela família, ela é violentada, inclusive sofre violência dentro da própria família. Toda essa sensação de ser ninguém, de ser desprovida de qualquer direito na cabeça da Sally é transposta por meio da linguagem. As cartas da Sally começam curtas, a linguagem da Sally começa tão realmente pobre, uma linguagem crua no sentido não de não ter sentimento, mas de pouca expressão do que ela realmente está querendo passar nas cartas. À medida que a Sally ela vai avançando na trajetória dela daqui de A Cor Púrpura, a Alice Walker, para mim, ela fez isso de uma forma consciente, premeditada e brilhante, porque a Sally se desenvolve em sua personalidade e na linguagem das cartas que ela escreve. A escritora usa, inclusive, o artifício do nome das pessoas. Então, a pessoa que a Sally vai se casar, ela chama de senhor. Ela sabe o nome dele, mas ela chama ele de senhor. Vai chegar um momento da história que ela não vai chamar ele pelo senhor. Então, isso é um exemplo de formas de linguagem que a Alice Walker utiliza quando ela faz a Sally ser a narradora, e a gente percebe o desenvolvimento dela e o amadurecimento dela também por meio da linguagem que ela utiliza. Eu compreendo quando muita gente fala que Fahrenheit 451 não foi assim aquela super leitura de um clássico de distopia, de ficção. Eu compreendo, porque Fahrenheit 451, ele tem essa premissa, escrito pelo Ray Bradbury, né? Ele tem essa premissa de um bombeiro que ele, na verdade, a função do bombeiro lá no futuro é queimar livros. Por que essa função do bombeiro é queimar livros? A gente vai descobrir ao longo da história aqui. A trajetória aqui do Montag é narrada em terceira pessoa, mas o Ray Bradbury, para mim, ele deu um show de linguagem pelo seguinte: a forma em que acontece toda a história, as descrições, aparentemente passa como se as coisas fossem simples. Então existe uma repetição de palavras, existe uma economia de palavras, de formas de que as frases são estruturadas aqui nessa história. E aí pode soar como, poxa, mas é isso. Não tem tanta descrição. Eu vou dar como exemplo, por exemplo, quando a gente pensa na escuridão. A escuridão que o Ray Bradbury vai narrar para o Montag durante praticamente 2/3 do livro, em que ele está ainda se descobrindo esse mundo, questionando o mundo que ele está, por que dessa queima de livros. Nessa parte toda da escuridão, em que ele usa até repetição de que é escuro, de que é escuro. O leitor pode pôr de novo e de novo. E aí quando chega no terço final do livro, não vou contar o que acontece no terço final, mas vamos dizer que a gente tem aí uma solução aí para a trajetória do nosso Montag. Quando o Montag passa para essa outra solução, vamos dizer assim, desse terço final do livro, a gente percebe como a escrita, o Ray Bradbury escreve tudo que ele vai passando de uma forma diferente. Tudo passa a ser mais sensorial.
a versão de escuridão aí muda. Então, quando ele fala da escuridão, se ele repete a escuridão, mas ele já repete de uma outra forma. Então, eu convido, assim, quem leu o Fahrenheit 451 e quem for ler, prestar atenção, quem leu até voltar um pouquinho no livro, se não quiser ler tudo de novo, né? Mas voltar principalmente no terço final da história e no início, como que existe essa diferença entre a forma que ele está escrevendo, às vezes as mesmas impressões no início da história e esse terço final da história, como que chega uma certa poesia e que combina com o fato do tema dessa distopia ser livros, ser literatura. O que é a leitura, o que é o livro, o que simboliza os livros. Então, aqui, duas histórias em que a gente tem a evolução, a linguagem utilizada como evolução dos personagens. Ela é um recurso, a própria linguagem, pelo que eu percebi. Se vocês souberem demais, por favor, deixem aqui nos comentários, eu vou adorar. Já leram algum livro? Assim, me parece que tem outros livros, eu ainda vou ler, que tem um pouquinho esse recurso também. A gente vai pegando a linguagem, a forma que o escritor tá lá escrevendo, e essa linguagem vai modificando conforme o nosso protagonista ele vai evoluindo, ele vai amadurecendo na história.